Olá, internauta, você que gosta de discutir políticas públicas no Brasil e que acompanha a TV Anesp. A TV que sempre traz aqui gente da área de políticas públicas para debater com você, internauta, para buscar conhecimento, para buscar interação. Aqui na TV Anesp nós sempre trazemos nesse programa membros da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Gente que executa política pública, que formula e que avalia. Aqui você conversa direto com quem está trabalhando na ponta, sem intermediários, sem fake news, sempre um tema de política pública da pauta do Brasil de hoje em dia. E estamos no mesmo formato de sempre aqui, com dois colegas EPP-GGs, um formato de programa, um modelo aí que tem sucesso, que já foi adotado até pelo presidente da República, que sempre traz nos seus programas semanais dois ministros aí para falar sobre políticas públicas no Brasil. A gente já vem há 2 anos trazendo colegas EPP-GGs para tratar de temas importantes aí com você. E hoje o tema é o novo modelo de governança de agências reguladoras e empresas estatais. É um tema muito importante, que hoje nós temos uma lei nova tratando desse tema, desse assunto, e é importante discutir isso. E para começar discutindo o tema, eu vou chamar aqui à minha esquerda o colega Ricardo Faria, que é mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília, atuou no CAD, no Ministério da Fazenda, na Câmara dos Deputados e no Ministério das Minas e Energia. Atualmente compõe a equipe da Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais, a SEST, e do Ministério da Economia, e desde janeiro está à frente do Departamento de Governança e Avaliação de Estatais. Então, para começar falando disso, Ricardo, primeiro vamos começar do básico, essa palavra governança, que aplica-se não só para estatais, como para a administração direta, para as agências reguladoras. Qual que é a diferença entre governança e governo e gestão na outra ponta? O que exatamente é a governança? Bem, Alex, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, participar desse programa, minha colega querida Kélvia, e falar de um tema que nos agrada tanto, que é a governança. Tratando da sua questão, Alex, a governança, ela é um sistema que busca garantir a capacidade de governar, né? Ela é um conjunto de regras, procedimentos, estruturas que busca dar a quem tem o direito de governar ou quem tem determinadas garantias a capacidade de fato governar uma determinada organização. Então, isso é a governança, né? No caso da SEST, a gente trata de governança corporativa de estatais, ou seja, governança de empresas, e não quaisquer empresas, mas empresas estatais federais, né? Sobre as quais se aplicam ainda um conjunto de regramentos mais amplo, a lei das SAs, a lei das estatais, etc. Então, basicamente, isso é a governança, e ela se difere da gestão, porque a gestão é a prática desses atos do dia a dia da organização. Enquanto que a governança, e esse ato de governar, é algo um pouco mais afastado, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as estratégias dessa organização. A governança ela é menos hierarquizada, né? Ela parte mais de um trabalho em rede do que um trabalho hierárquico em que você tem uma cúpula, dá uma ordem e a tropa obedece. Né? Na verdade, a governança, especialmente a governança corporativa, ela tem esse conjunto de estruturas, mas dentro dessas estruturas há uma hierarquia, né? Então, quando você fala de lei das SAs, você está pegando uma estrutura muito básica de governança, de Assembleia Geral, na qual atuam os acionistas, Conselho de Administração, em que você já tem administradores da companhia, mas que fazem essa relação entre o acionista e o gestor, e a diretoria executiva, a quem cabe o papel de gerir a empresa no dia a dia. Então, há sim uma hierarquia, uma regra de alçada, um conjunto de atribuições por níveis, mas é importante ressaltar esse ponto. O acionista, ele não entra no ato de gestão, ele não deve entrar no ato de gestão. E a governança existe exatamente para que ele não precise fazer isso. Sim. Interessante. E agora nós temos então uma nova governança que aplica-se não só para estatais, mas também para agências reguladoras. E para esse tema tem aqui do meu lado direito também a colega Kélvia Albuquerque, que ela é economista, né, se formou na Universidade de Brasília e concluiu pós-graduação na FGV. É IPP-GG, já exerceu funções na Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, na Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na ANAC, na Ancine,
na Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, na Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República, onde se dedicava ao aperfeiçoamento do sistema regulatório brasileiro e ao relacionamento do Brasil com a OCDE. Atualmente é diretora executiva no Ministério da Economia, tratando de temas relativos à produtividade, concorrência e comércio exterior. Kelvia, com toda essa bagagem aí, né, veio aqui conversar com a gente sobre a regulação nas agências reguladoras, né? Fica até redundante, mas o que muda com essa nova lei? Bom, muito obrigada pela oportunidade de participar aqui desse debate. É um tema que a gente vem tratando há bastante tempo, é um tema que começou a ser discutido no Brasil ainda em 2003 e que agora, finalmente, a gente conseguiu ver sancionada uma lei que trata sobre o Marco Geral das Agências Reguladoras, né? É a Lei 13.848, sancionada agora, dia 25 de junho. E essa lei dispõe sobre a gestão, a organização e o processo decisório das agências. Basicamente, o que ela faz? Assim como a lei das estatais, né? A lei das estatais é um pouco mais antiga, ela é de 2016, ela vai traçar alguns parâmetros que muitas agências até já faziam, mas o que ela vai fazer? Ela vai uniformizar entre as agências reguladoras diversos critérios de tempo de mandato, de vedação para indicação de dirigente, de regras para indicação de dirigente, de regras sobre como as reuniões das diretorias devem funcionar. Ela vai tratar da efetivação da autonomia dessas entidades da administração indireta. Isso é fundamental para a gente ter previsibilidade, estabilidade regulatória e atração de investimento no país. E vai também trazer uma robustez técnica maior nas decisões, à medida em que ela torna, então, obrigatória para todas as agências reguladoras a realização de análise de impacto regulatório prévia à edição de atos normativos de interesse geral. Ou seja, é preciso ter agora um grau de maturidade, de estudo maior do que se tinha de maneira mais institucionalizada, porque hoje as agências elas já cumprem vários dos requisitos da lei, né? Mas essa lei é importante porque ela coloca o mesmo requisito para todo mundo. Coloca também aspectos em relação à articulação das agências reguladoras com os órgãos de defesa da concorrência, com de defesa do consumidor, entre elas próprias, com órgãos de defesa do meio ambiente. Então, traça um panorama que dá mais previsibilidade e segurança sobre como é a atuação geral desses órgãos, sem tratar de temas de regulação setorial. E por isso que a gente diz que essa é uma lei de governança das agências. A ideia não é tratar da regulação setorial, mas sim tratar transversalmente, é o marco legal geral das agências reguladoras. E aí, como a gente está falando das estatais, é importante destacar aqui que o item dos critérios de indicação foi claramente inspirado nos critérios da lei das estatais e por isso é muito bom estar hoje aqui para a gente conseguir discutir as duas coisas juntas, né? Porque governança é um tema que vem se falando cada dia mais e no Brasil nós somos um dos poucos países que temos uma política de governança pública estabelecida por um decreto, né? E a governança ela é importante porque ela é a regra do jogo. Para que a gente possa ter maior investimento no Brasil, tranquilidade, previsibilidade e segurança jurídica, a regra do jogo precisa ser clara. E é isso que essas leis fazem, tornam a regra do jogo mais clara para quem quer investir no nosso país. E aí a gente gera mais emprego, gera movimentação na economia e acho que é isso que a gente quer, né? É isso que a gente vem buscando há algum tempo. E ela mexe com a governança desde a indicação de dirigentes até o básico lá do dia a dia, mas de forma geral para ser aplicado em todas as agências reguladoras do Brasil. Isso. Né? A indicação de dirigentes, como que ficou agora? Então, a indicação de dirigentes, ela ficou como já tinha lá os critérios, né, que estão previstos na Constituição. O que ela faz agora é deixar mais claros alguns critérios de necessidade de experiência prévia. As agências reguladoras, é bom a gente lembrar, elas surgiram no Brasil na década de 90 por conta da questão do processo de transferência de vários serviços públicos à iniciativa privada. Então é muito importante que se tenha ali um aparato muito técnico para a tomada de decisões. E por isso a lei das agências cristaliza indicações com base em critérios diversos de experiência técnica que precisam ser agora comprovados. Então isso facilita que a gente tenha experiências diversas para a indicação desses dirigentes. É muito importante que nas diretorias colegiadas desses órgãos exista um mix de experiências. Então, é possível que se tenha experiência, seja em órgão público, seja no próprio setor regulado. Então,
O que é importante de fato e que é cristalizado na lei é a necessidade de comprovação dessa experiência técnica, que é super importante. E a lei fala em lista tríplice, né, para indicação. Esse artigo foi vetado pelo presidente da República, sim. Então não há mais lista tríplice, então continua como era antes. Isso. A pessoa apresenta o seu currículo, experiência, o presidente da República indica e o Senado aprova. Isso. Então, Nesse critério não houve alteração. É claro que, vamos ver, o projeto foi sancionado, a lei foi sancionado recentemente, né, mas esse foi um dos itens que o presidente da República pôs veto. Interessante. Agora, então, perguntar aqui para o colega da área das estatais, Ricardo. Em que medida isso também se aplica às estatais? As estatais não estão, né, também não foi tratado nessa lei, inclusive isso. Quando se tentou tratar, foi retirado os dispositivos que tratavam de estatais, mas em que a gente tem aí, como está a renovação hoje da governança das estatais? Legal. Esse é um dos pontos também mais importantes e com os quais a gente mais se relaciona no dia a dia, que é a indicação dos administradores e dos conselheiros fiscais para as empresas estatais, né? E numa empresa estatal, basicamente, você indica o administrador, que é o dirigente e o conselheiro de administração, e indica o conselheiro fiscal. São indicações que partem da União e têm processos pela governança diferentes até a nomeação do indicado. A lei traz os critérios de indicação dessas pessoas, que são chave na organização, obviamente, e ela busca, ela tem mais ou menos o mesmo espírito da lei das agências. O que ela quer é trazer as melhores indicações possíveis, as mais técnicas, as mais adequadas à função. Nesse sentido, é importante a gente entender que sempre que a gente estabelece um conjunto de critérios, o que a gente tem ali, na verdade, são requisitos e vedações, né? O que a pessoa tem que ter e o que a pessoa não pode ter. Quando você estabelece esse tipo de critério, você, obviamente, está lidando com aquele problema que é clássico na formulação de política pública, que é a tentativa de minimizar o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 ao mesmo tempo. Só que quando você minimiza um, você aumenta o outro e vice-versa. Ou seja, é aquela coisa, eu quero sempre prender o culpado e inocentar o inocente, né? Então, eu quero sempre indicar o cara qualificado e preparado e quero sempre impedir que acesse esse cargo o cara que não está preparado, o sujeito que não está preparado. Esse é o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Na verdade, quando você estabelece um critério que busca preferencialmente minimizar um tipo de erro, você acaba eventualmente correndo o risco de maximizar o outro erro. Então, na nossa vivência, são 3 anos de vigência da 13303 e, apesar dela ter um vacácio de 2 anos, esses critérios passaram a valer imediatamente no entendimento da Secretaria de Estatais. Sempre que você estabelece critérios mínimos, você eventualmente corre o risco de impedir que uma pessoa bem qualificada acesse o cargo, porque, por exemplo, um critério que há na lei é que você não pode ser servidor público sem vínculo efetivo com a administração. Obviamente, existem servidores ocupantes de DAS sem vínculo efetivo com excepcional formação. E a lei impede que essa pessoa seja indicada, por exemplo, membro de conselho de administração, com o claro objetivo de impedir a indicação meramente política. Então é isso, para evitar esse erro de indicar uma pessoa meramente pela indicação política, eventualmente corre risco de não poder indicar alguém preparado, que está ocupando um DAS porque tem uma sólida formação técnica e a gente convive com colegas o dia inteiro que não são servidores de carreira, mas que têm preparo, que não estão lá só porque são objeto de indicação política. Todos nós que ocupamos um DAS mesmo com vínculo, nós somos também diretamente uma indicação política para exercer aquele cargo. Então, nós temos esses critérios são importantíssimos. A percepção da SEST, eles ajudaram a melhorar a qualidade da gestão das companhias. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com as agências vão ter gestões ainda melhores por conta dos critérios. E como qualquer política pública que estabeleça, que se molde nesse tipo de modelo, ela não é perfeita, mas ela traz sim um ganho para o processo. Que a gente fala da governança das estatais, mesmo hoje com toda a política pública de desestatização, que já vem, ou de desinvestimento, melhor, que já vem desde o governo anterior, ainda assim é importante ressaltar que o Brasil tem 143 empresas estatais, certo?
e que vão subsistir, ainda que se acentue essa política, ainda vão existir durante um bom tempo e vão requerer essa política de governança aí de uma forma adequada. É verdade, Alex, é verdade. Assim, o Brasil, agora o número exato talvez sejam 130 e poucas. Mas assim, é mais ou menos isso. Em controle direto são 46, salvo engano, empresas estatais, ou seja, cujo controle do capital é diretamente vinculado à União, ao Tesouro Nacional. E há sim uma política de redução do tamanho do Estado em curso. Como você disse, é uma política que começou no governo anterior. Nós tivemos em desestatizações e desinvestimentos, que são processos diferentes, aí mais de 20 empresas saíram da carteira da União, mas de fato, mesmo que essa política seja muito arrojada, algumas empresas ainda devem restar sob controle da União, e que reste uma. Nós temos que ter uma governança muito adequada e muito profissional para proteger o patrimônio do cidadão que paga imposto. Porque às vezes o pessoal confunde muito na discussão com redução do tamanho do Estado e sucateamento, né? Isso. Uma coisa é a discussão qual vai ser o tamanho do Estado, né? Exato. Agora, aquele mínimo que vai ficar a ser gerido pelo Estado tem que ser bem gerido. Com certeza. Né? Isso aí a gente tem que ter a qualidade, tem que focar nisso aí. Mesmo os mais exaltados defensores do Estado mínimo admitem que uma parte das ações da sociedade devem ser geridas pelo Estado. E essa parte das ações tem que ser certamente bem gerida, ter uma governança de qualidade. Uma parte é gerida diretamente, através da administração direta ou estatais, e hoje a gente muda muito para o conceito de regulação. Às vezes o Estado abre mão de um certo ativo e depois o regula, como aconteceu nas telecomunicações, por exemplo, ou ainda ele regula outras áreas da vida social, e aí também essa regulação deve ter uma boa governança, né, Kelvin? A gente está discutindo aqui também a questão de custos. Às vezes o Estado opta por regular para ganhar mais eficácia, eficiência e efetividade na ação, achando que regulando, né, acreditando que regular é melhor do que atuar diretamente. Isso acontece em vários setores, né? Isso é uma mudança muito grande que a gente percebe, né? Ainda na década de 90 as agências foram criadas para isso. Era o Estado deixando de prover ele mesmo, né, os serviços, o Estado que fazia, o Estado provedor. A gente mudou para o Estado regulador, aquele que coloca as regras e fiscaliza. E aí eu acho que é importante a gente chamar atenção justamente para a discussão da regulação e do peso da regulação. A regulação ela é super importante para que os estados atinjam objetivos de bem-estar econômico e social. Mas ela só deve acontecer com justificativa. A gente deve regular apenas quando necessário, na medida do necessário e de maneira simples para que todos entendam, né? Pouco mais cedo a gente estava aqui discutindo a diferença da discussão sobre orçamento público e regulação, né? Porque o orçamento público envolve dispêndio, mas os programas de regulação, eles impõem custos, tanto ao setor privado quanto aos cidadãos. Então, regulação é muito importante. E regulação de alta qualidade, que é aquela que a gente vê aqui no Brasil e que vai aprimorar com esse marco regulatório das agências, ela acontece se a gente tem algumas ferramentas de boa qualidade regulatória. E a principal, que a lei, agora eu estou tão acostumada a falar projeto de lei, porque eu falei por tantos anos, que eu ainda tenho dificuldade de falar lei das agências. Então, que bom! Uma das maiores inovações que a lei das agências traz é justamente essa grande ferramenta que possibilita que a regulação seja feita com maior qualidade, que é a análise de impacto regulatório, né? Isso faz a gente pensar no nosso estoque regulatório, quantidade de atos normativos que todos nós temos, né? Que nem mesmo às vezes nós que trabalhamos nos órgãos conseguimos ter noção de qual é o tamanho do nosso acervo normativo. Imagine isso para quem está de fora e precisa, por exemplo, investir num setor, né? Aqui no Brasil. Então, tudo isso precisa ser pensado em conjunto. A regra de governança ela é boa se ela pega diversos aspectos da organização. E é isso que a lei das agências faz, né? Ela vai falar ali da robustez técnica, ela vai falar da articulação institucional, ela vai falar de regras para a composição do colegiado, das vedações, e vai falar também de regras de transparência e melhoria do controle social, né? Como que a sociedade participa do ciclo regulatório. Hoje, todas as nossas agências reguladoras federais, elas já têm cristalizado nas suas leis de criação a participação da sociedade por meio de consulta pública e audiência pública, né? Mas quando a gente está falando de análise de impacto regulatório, desses estudos que precisarão ser feitos para que a gente possa escolher qual é a melhor alternativa para a gente resolver um problema regulatório que foi apontado,
Isso significa também que a sociedade vai poder participar nessa etapa do ciclo regulatório. E como que a sociedade participa dessa etapa? É assim, eu falei para você que eu falei aqui, né, que a gente é um dos poucos países que tem então um decreto de governança pública, e uma das coisas que esse decreto fez foi instituir um comitê interministerial de governança. E no ano passado, o Comitê Interministerial de Governança aprovou vários manuais sobre avaliação de políticas públicas, sobre governança pública, e aprovou também o guia e as diretrizes para a realização de análise de impacto regulatório. E lá nesse documento já está a indicação de que sempre que possível é muito importante que a sociedade comece a participar no ciclo regulatório ainda na fase da análise de impacto regulatório. Por que isso é importante? Porque nessa hora é que está sendo discutida qual é a solução regulatória que será adotada. Quando a gente está na fase de consulta e audiência pública, nós já temos uma minuta de ato normativo para que as pessoas possam opinar. E aí, normalmente, a opinião vem em cima do que está ali já escrito, das frases do ato normativo, quando é muito importante também que a gente discuta qual é a solução que vai ser adotada. E isso é possível na análise de impacto regulatório. Mas onde são esses canais? São na internet, no site das agências? Isso. Tem audiência pública? Isso. Todas as agências disponibilizam nos seus sites, e algo que as diretrizes também já falam é que os próprios relatórios de análise de impacto regulatório também precisam ser disponibilizados de maneira fácil para que todos possam acessar. Porque uma outra coisa interessante também, que a gente está falando aqui de tamanho do Estado, irregular e não regular, é que muitas vezes a gente acha que a gente só consegue resolver um problema regulatório com mais regulação. E não é verdade. Existem diversas alternativas, é por isso mesmo que se faz esse estudo, para a gente verificar qual a melhor alternativa. Uma delas pode ser não fazer absolutamente nada, e isso é o que vai trazer o melhor resultado para o mercado. Então, a gente precisa avaliar com cautela. Não regular é uma alternativa, regular de diversas maneiras, é isso que a análise de impacto regulatório possibilita. E o legal, o importante dela, não é o resultado final, é justamente esse processo de racionalização da discussão, de participação, que possibilita a que se tenham melhores decisões. Com certeza. E primeiro, assim, que é muito importante isso, que a gente está criando a cultura no Brasil de avaliação de política pública. Até um tempo atrás, pensava-se só na formulação e na implementação. Mas e qual o impacto daquilo? Como é que eu vou analisar o que foi feito antes para, a partir daí, planejar o passo seguinte? E aí é o accountability, que não é só uma questão orçamentária e financeira, é o impacto mesmo, o que mudou, o que eu tinha antes de implementar a política e como ficou o resultado depois. E para fazer essa avaliação, né, do impacto aí da regulação, tem que ter, claro, a opinião do cidadão. O cidadão tem que poder ir lá participar e dar a sua opinião mesmo, e que é um dos aspectos da avaliação que a gente vai fazer para, então, ver como regular, né, como e daí adiante. E você tocou também num outro ponto, que às vezes o melhor é não fazer nada, né? Ou fazer alguma coisa. O que não pode ter, às vezes, é ter a lei e não ter o enforcement. Tem aquela lei, aquela regra que não é aplicada, que alguns seguem, outros não. E aí o que segue acaba sendo prejudicado. Muitas vezes ele tem um ônus, né? Numa situação de concorrência econômica em que o outro não está seguindo. E muitas vezes, para resolver esse problema, a gente cria uma lei em tese para todo mundo, mas se você não aplica, você só prejudica o cumpridor da lei, né? É por isso que a gente fala que as decisões públicas precisam ser baseadas em evidências, né? Então, avaliação de políticas públicas, análise de impacto regulatório, são os dois lados da mesma moeda. E aqui no Brasil a gente tem a tradição de focar muito na fase de formulação. Só que a gente precisa focar em todas as fases do ciclo regulatório e do ciclo de políticas públicas, porque, por exemplo, quando a gente está elaborando uma análise de impacto regulatório, no fundo a gente está elaborando hipóteses sobre como a realidade vai se comportar. Se a gente depois não monitora ou espera aquele ato normativo eventualmente ser publicado para a gente pensar como ele vai ser implementado, e depois a gente não monitora e não avalia, a gente não sabe, na verdade, se a realidade se comportou ou não como a gente pensou. Mas para isso é muito importante também, e é um dos itens lá da análise de impacto, é eu dizer qual é o meu objetivo. Porque se eu não tiver o meu objetivo declarado no início, como é que eu posso fazer alguma avaliação? Né? Avaliação em relação a quê? Quais são os objetivos? Então isso tudo, a gente às vezes costuma dizer que é muito básico, mas parece que é revolucionário, porque apenas pelo fato de que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. Mas a gente está ganhando essa cultura, tem sido feito um trabalho muito grande em relação a isso, de capacitar os servidores, e a gente sabe que isso não é de um dia para a noite, né? Mas é muito importante, isso vai gerar um avanço significativo na qualidade
tanto das nossas políticas públicas quanto da nossa regulação. Com certeza. E, Ricardo, como é nas estatais? O cidadão também participa da avaliação, que é muito mais do que uma ouvidoria, do que um fale aqui, fale com o presidente. É muito mais do que isso, né? É você usar a opinião do cidadão. Não é a queixa de um problema ali, de um produto que não foi entregue. Sabe o que o cidadão acha, né? As estatais também têm esse... Em linhas gerais, né? Claro que cada uma tem o seu critério, a sua necessidade, mas em linhas gerais, nas estatais também está assim? O que nós temos de avanço recente em termos de estatais, primeiro, vamos lá, vamos lembrar que antes da estatal existe um objetivo de política pública, que tem que ter justificado a criação dela. Né? É uma previsão constitucional, você não pode criar uma estatal para operar numa atividade econômica qualquer, sem uma justificativa de segurança nacional ou de interesse público coletivo. Então, a execução dessa política pública por essa estatal, ela é ditada pelo Ministério que a supervisiona. Então, por exemplo, no caso da Embrapa, apesar do acionista ser o Tesouro Nacional lá, e a governança ser coordenada pela SEST, o Ministério Supervisor é o MAPA. Né? No caso da Eletrobras, é o MME. E as políticas públicas que são levadas a cabo, que são apoiadas por essas companhias, são ditadas por esses ministérios. E aí, como a Kelvin explicou, no regramento que a União deve observar de governança de políticas públicas, esses ministérios devem dedicar seus esforços para permitir a participação popular. No caso do MME, por exemplo, o setor elétrico conhece bem um caso de razoável sucesso, que foi a consulta pública 33 de 2017, né, que foi uma grande revisão, ainda não foi implementada, mas foi uma grande revisão, proposta de revisão do marco legal do setor elétrico, construída numa consulta pública. Né? Mas, por outro lado, existe o controle social, sim, das estatais. Né? Você tem tanto o controle feito pela própria governança, pela auditoria interna da companhia, pelo Comitê de Auditoria Estatutário da companhia. Tudo isso está previsto na governança, na Lei 13.303. Mas você tem também os órgãos de controle, né? A TCU e CGU, que devem manter o controle sobre as empresas. A Lei 13.303 dá acesso irrestrito às companhias por esses órgãos de controle. Há que se observar que algumas delas operam atividades econômicas, portanto, têm segredos de negócios, têm planos estratégicos que elas não podem dar publicidade, mas elas não podem negar acesso aos órgãos de controle. Isso é muito importante. A CGU, no ano passado, salvo engano, lançou um grande portal de ouvidoria que eu acho que simplifica a vida do cidadão quando ele quer fazer uma denúncia, fazer uma reclamação, porque você entra no site de uma companhia, o canal é um, você entra no site de uma outra companhia, o canal é completamente diferente. Então, uniformizar isso para que o cidadão possa entender como acessar esses canais, como acionar esses canais e saber que resposta ele deve esperar é muito importante. É mais ou menos como fez a lei das agências no caso das consultas públicas. Praticamente todas as agências faziam consulta, mas cada uma dava um nome, fazia de um jeito, né? Assim, havia uma diversidade de processos que, vamos lá, o cara que opera naquele segmento compreende perfeitamente. O cara que opera no setor elétrico entende o que é uma consulta e uma audiência pública dentro da ANEEL. Mas esse cara pode ser eu, que sou só um consumidor doméstico de energia elétrica e que eventualmente quero fazer uma manifestação de uma consulta. E aí posso querer fazer hoje para a ANEEL e daqui a 15 dias para a Anatel. Quando os procedimentos são diferentes, o custo de participar para o cidadão é muito alto. E quando o custo de participar é muito alto, ele não participa. Perde o cidadão e perde a sociedade. Então, esse processo de uniformização dos acessos, ele existe na lei das estatais, pelos órgãos de controle, como existe na lei das agências. Interessante. É uma coisa muito ampla, né, Kelvin? Porque a regulação também, falou de agências estatais, mas ela não é só agência. A gente usa esse termo aqui no Brasil, as agências reguladoras, mas qualquer regulação estatal acaba tendo esse impacto aí na vida do cidadão, do empreendedor, né, um emaranhado de normas, todo esse equilíbrio financeiro, equilíbrio concorrencial que a gente tem que ter. E falando até em concorrência, o CAD também foi tratado nessa nova lei das agências, né? Apesar de ele não ser uma agência, o CAD. Isso. O que a lei das agências fez foi
equiparar ao CAD alguns dos mecanismos de autonomia orçamentário-financeira e alguns das instâncias e mecanismos de governança, né, que a lei também dispõe de plano estratégico, plano de gestão anual. Então, como o CAD é uma autarquia especial que tem um funcionamento parecido com o das agências, a lei o equiparou para esses dispositivos, embora ele não esteja constando no rol de agências reguladoras, né? Nós temos 11 agências reguladoras federais que constam do rol, e o CAD se equiparou na lei para essas questões de autonomia e mecanismos de governança. É sempre bom falar porque o CAD é um órgão, uma autarquia que vem sendo estruturada aí nas últimas 2 décadas, e muito pelo trabalho de colegas nossos especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Cerca de 70 IPPGZs estão lá no CAD, e é um órgão que sempre ganha prêmios internacionais aí de excelência. É uma autarquia que muito se assemelha a uma agência reguladora que faz regulação, né, faz regulação concorrencial, e vem aí tendo sucesso nessa área e mostrando que a regulação está além da agência, né? Qualquer ato estatal, uma portaria, a Receita Federal faz muita regulação, né? Faz muita regulação na área tributária, e a gente trabalha aí para melhorar sempre a gestão da regulação, né? Fazer a regulação Exato. Essa lei ela vai ser essa lei é o marco geral das agências reguladoras, mas é importante a gente ter em mente que quem faz regulação no Brasil não são só as agências, né? Porque regulação, na verdade, na definição da OCDE, é o conjunto de atos normativos que são impostos pelo Estado para que determinados particulares ou o setor privado cumpram exigências. Ou seja, quase todos nós que trabalhamos no governo somos reguladores. Então, embora a agência reguladora, na lei nós tenhamos 11, e o CAD é equiparado para alguns dos itens, a gente tem vários outros órgãos que são reguladores. E todos nós que somos reguladores precisamos adotar boas práticas regulatórias. Todos. Para que a gente tenha regulação de qualidade no Brasil, a gente precisa que todos os órgãos reguladores, e digo mais, que todos os entes da federação, né, todos os poderes adotem as boas práticas, porque não vamos ter boa regulação se a gente tiver apenas as boas práticas no nível federal. A gente precisa que elas também existam nos estados e nos municípios. A gente sabe que isso é um trabalho em progresso, mas a gente precisa ter isso como missão e visão de futuro. Claro. E as agências, a regulação, pelo menos através de agências, ela está no nível federal. Então, existe algum estado com agência? Existem agências infranacionais, sim. E as agências sabem, elas estão muito à frente nessa discussão de governança regulatória, porque desde as suas leis de criação já tiveram que ter esses atributos institucionais mais elevados de transparência e robustez técnica. Então, a gente também conta com a experiência delas para que a gente possa transmitir essas boas práticas para toda a administração pública federal, né? E aí eu vou até aproveitar o gancho. Foi enviado recentemente ao Congresso a medida provisória 881 sobre a liberdade econômica. Lá tem vários itens que se trata de facilitar a atuação de quem está empreendendo no Brasil, mas tem um item também sobre análise de impacto regulatório. E lá é para todo mundo, é para toda a administração pública federal. Então, esse é um tema, né, que veio realmente para ficar. Com certeza. Já temos, vou dar um exemplo de agência estadual. Agência reguladora estadual. Tem várias em São A Paulo, Gerba, tem Rio Grande do Sul. Artesp. Tem várias, são muitas. Tem estaduais e municipais. Então, nós temos 11 agências federais, várias estaduais e municipais. Isso. E nós temos 130 e poucas, 140 empresas estatais e muitas empresas também em estados e municípios. Sim. E essa nova governança de estatais no nível federal também se replica para estados e municípios? Sim. A Lei 13.303, ela trata de empresas estatais, seja lá, aqui entes da federação, elas estão vinculadas. Então, a gente pensa muito nas nacionais, né? Mas o estado de São Paulo tem mais ou menos umas 20, né? Como os estados e os municípios também têm que observar a 13.303, estruturas como a SEST estão sendo criadas. Então, recentemente a gente teve uma conversa com representantes do governo de Goiás, que está criando lá uma gerência de coordenação de estatais, com esse objetivo de estabelecer padrões de governança. Aí, puxando um gancho de um assunto que a Kelvia tratou, que é importantíssimo, que é regular é bom, regular demais é muito ruim. Regular demais é muito ruim. Então, governança, ela não é um fim em si mesmo. Governança é um meio de atingir um objetivo, ou seja, de garantir a capacidade de governar.
Então, quando a gente fala de governança, a Lei 1303 já traz esse preceito, mas o decreto regulamentador 8945 aprofunda. É bom a gente estabelecer diferenças claras entre, por exemplo, uma Petrobras da vida, uma empresa multibilionária com ações negociadas na Bolsa de São Paulo, em Nova York, com investimentos e compromissos também bilionários, e uma empresa como, por exemplo, a EPL, a empresa de planejamento logística, que é uma empresa de 30, 40 pessoas. Se eu estabelecer critérios de governança iguais para as duas, se eu, como órgão de coordenação de governança, estabelecer que as duas têm que ter a mesma estrutura de governança, vai faltar gente na EPL só para fazer a governança da empresa, né? que dirá fazer todos os outros processos da companhia. Então, a gente tem que estabelecer, a governança é uma forma de regular a operação da companhia, a gente tem que estabelecer a governança certa para cada perfil de empresa, né? De forma que eu não sufoque a companhia com governança, mas que eu garanta aquele objetivo que a governança tem de dar a capacidade de governar para quem deve governar. Então, com certeza, inclusive não só aí nas estatais, na administração direta, direta, aliás, também isso está sendo discutido. Tem uma PEC lá no Senado que determina a definição do que é pequeno município. Porque nós temos 5.800 municípios no Brasil. Quando você cria uma regulamentação, uma norma, uma política pública, o que seja, para os municípios. Você está pensando numa capital de estado, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou você está pensando num município de 2.000 habitantes? Aquele município tem estrutura para cumprir aquele planejamento? Às vezes não, às vezes uma capital tem, um município não, né? E dentro das estatais também tem essa diversidade, muito de tamanho, de objetivo, de tudo, e precisa se atentar, né? O que é uma IPL com 20 funcionários, 30 e uma Petrobras, né? Você tem várias dimensões para classificar, né? O porte da companhia é um deles, esse inclusive é uma dimensão que é consagrada na lei, né? A lei já estabelece critérios especiais para companhias de pequeno porte, mas tem outros, né? Por exemplo, a forma como está organizado o capital da companhia. As empresas públicas, né? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, 100% do capital é da União. Então, ela segue uma regra de governança específica. Uma sociedade de economia mista, como a Petrobras, como a Eletrobras e algumas outras que a União detém controle, ela tem que observar outros critérios de governança, né? Ela tem, ela tem sócio minoritário. Né? Então, assim... E pode ser qualquer cidadão, qualquer cidadão pode ter ação da Petrobras. Exatamente. Não assim, é restrito, não o pessoal às vezes... Eu não posso porque eu trabalho na SEST, mas a maioria, assim, qualquer cidadão acessa a bolsa e compra lá com R$100, né? Com R$100 hoje ele deve comprar umas 3 ações da Petrobras, mais ou menos. Né? Mas ele compra no mercado fracionado com R$100 um pedaço do capital, e isso dá direito a ele de ir na Assembleia Geral de Acionistas e votar. Claro. E votar. Se ele comprar uma ação ordinária, ele pode votar na companhia. Né? E a governança existe, inclusive, para isso. Porque esse cidadão ele não precisa entender absolutamente nada de petróleo e gás, ele não precisa entender de geologia, do pré-sal. A governança traz a ele, por mais leigo que ele seja, o conjunto mínimo de informações sobre o negócio para que ele decida se é bom para ele ou não comprar 3 ações da Petrobras. Né? E quando a empresa vai ao mercado de capitais, abre o mercado na Bolsa de Valores, o que ela quer é democratizar, é acessar o cara que tem R$200 no bolso. Né? Porque isso diminui o custo de capital dela. Mas diminui mais se ela tiver uma governança adequada. Né? Nós, na SEST, nós lançamos, logo depois da lei, um ano depois da lei, o indicador de governança, para medir a qualidade da governança, né? E é um instrumento de avaliação de política pública muito, muito bacana, que a gente tem, está indo agora para a 4ª edição. No começo ele era um instrumento de conformidade, né? Ou seja, a lei diz que você tem que ter isso, você tem? Tem, ok, marca um ponto. Ele agora está migrando, a lei já tem 3 anos, ele está migrando para ser um indicador de efetividade. A lei diz que você tem que ter isso porque isso faz aquilo. Essa estrutura aqui existe para fazer tal coisa. Está sendo feito? Me dá a ata de reunião, deixa eu ver o que essa estrutura está fazendo. E com isso a gente está conseguindo classificar a qualidade da governança das companhias, está estabelecendo uma competição bacana entre elas, porque ela hoje não tem uma nota muito boa, mas daqui a um tempo vai vir outro, ela vê no que ela pode melhorar, e está ajudando, inclusive, a investidores
e a gente ouve isso de instituições privadas que avaliam investimentos, mas está ajudando investidores a escolher em que companhias têm governanças melhores, portanto, têm riscos menores, que são melhores destinos para esses investimentos. Sim. Acaba sendo um manual de boas práticas, né? Que Exato. está gerando isso. E nas agências também tem iniciativa nesse sentido, de criar esse manual de boas práticas, de governança e ter esse acúmulo? Na verdade, primeiro queria só falar que me veio aqui à mente a seguinte correlação. Governança tem tudo a ver com confiança. Então, para a gente ter mais investimento, para a gente ter segurança jurídica, para tudo isso é que a gente tem que ter governança, né? Governança é um caminho importante para que a gente possa alcançar isso. Eu comentei um pouco mais cedo dos manuais que o Comitê Interministerial de Governança aprovou no passado, né? No âmbito da Casa Civil. O de análise de impacto regulatório, por exemplo, ele foi coordenado pela Casa Civil, mas foi um trabalho conjunto com todas as agências. Então, existe uma percepção muito clara de que é muito importante um trabalho conjunto e coordenado desses órgãos para que a gente possa avançar em aspectos institucionais importantes. Então, análise de impacto regulatório é uma boa prática regulatória, mas existem várias outras que já foram objeto de tratativa, também conjunta com os órgãos. As agências hoje têm uma rede de articulação própria e é fundamental, né? Um dos grandes avanços e razão pela qual a gente conseguiu consensuar tantos órgãos e conseguiu aprovar 4 manuais em um ano só, é que a gente deu muita importância ao diálogo interinstitucional. É assim que a gente avança. É o diálogo com todo mundo, diálogo com o Tribunal de Contas, diálogo entre os pares, diálogo, por exemplo, entidades da administração direta, com as entidades da administração direta. A gente precisa trabalhar de maneira mais coordenada para a gente não replicar esforços e para a gente possa avançar nos temas. A gente precisa aprender a não querer inventar a roda sempre, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, agora que a gente vai ter análise de impacto regulatório para toda a administração federal e não só mais para as agências, vamos aproveitar a experiência das agências. A gente já sabe o que aconteceu que não deu tão certo e aquilo que deu certo. A gente não precisa repetir os mesmos erros agora na administração direta. Então, a gente precisa aprender a ter esse diálogo interinstitucional e fazer com que os avanços sejam mais rápidos. Se para as agências talvez tenha demorado 10 anos para isso se consolidar, talvez agora na administração direta, com essa experiência, possa demorar menos tempo, né? Isso é fundamental. Com certeza, é o que todo mundo espera. Ricardo, vamos já caminhando aqui para o encerramento do programa. Tem mais algum ponto importante aí recente aí da governança das estatais que é importante colocar no debate? Bem, a gente está sempre tentando aprimorar a governança. A lei das estatais, ela tem 3 anos agora, né? E nós, enquanto servidores públicos, também estamos aprendendo todo dia, né? Hoje há um esforço do Ministério para rever determinados normativos e, por exemplo, o Estatuto Padrão que a SESC divulga para as companhias, né? O indicador de governança nós devemos ter o próximo agora em agosto, deve ser divulgado o próximo indicador das companhias e nós temos planos de aperfeiçoá-lo também. Ele é um indicador hoje que é apurado por entidades não governamentais, a gente chama institutos especializados em governança para avaliar o trabalho, para ninguém falar que é chapa branca. Então, o sentido da governança, a gente sabe que a gente nunca vai chegar no ponto ótimo, mas a gente sempre vai estar perseguindo o aperfeiçoamento. Kelvia, algum ponto importante ainda que faltou a gente falar hoje aqui sobre agências? Eu queria colocar, na verdade, o ponto do pragmatismo nas discussões, né? Eu estava aqui me lembrando que a gente debateu no país durante 19 anos esse marco legal que foi sancionado agora, recentemente. E o quanto que é importante a gente perceber que tem agendas que não são nem de um lado, nem de outro, que não tem a ver com partidos, mas são agendas pragmáticas, que são necessárias para o crescimento econômico sustentado de um país. Né? Que a gente possa aprender que a gente não precisa levar 19 anos para todos os debates. As nossas agências reguladoras têm já pouco mais de 20. E a gente demorou 19 anos para poder consensuar no país um marco geral,
Quer dizer, se a gente tivesse conseguido avançar mais rápido, a gente estaria hoje discutindo temas mais sofisticados. Então, que isso sirva para a gente de lição, que a gente consiga discutir temas importantes de maneira mais rápida, que a gente, de fato, incorpore a cultura de decisão pública baseada em evidência e com participação da sociedade para que a gente, de fato, consiga avançar mais rápido nos temas que a gente precisa avançar. E não são poucos, né, Alex? São muitos temas. Não são poucos. Tem que avançar muito. E aí você tocou até num ponto importante, que é a questão de você ter uma política pública que perpassa vários governos. Isso. Que os governos representam a vontade popular daquele momento, é um retrato, mas nós, os servidores de Estado, a carreira de EPPGG faz o filme, né? Faz aquela política pública que transpassa os 4 anos, que é a brincadeira que se faz muito aqui no Brasil, longo prazo é 4 anos, é o prazo de um governo. E muitas políticas públicas demandam mais de 4 anos para serem implementadas, avaliadas e depois a nova etapa de implementação, de aperfeiçoamento. E para isso é que existem carreiras como a nossa de especialista em políticas públicas e gestão governamental para fazer essa política de Estado, que independe de governo, governos passam e governos entram, saem. Nós todos estamos aqui há pelo menos 3 ou 4 governos, já 3 ou 4 presidentes da República aqui no governo federal, e é assim que a gente vai implementando política pública no Brasil e melhorando a vida do cidadão. Exatamente. Certo? Muito obrigado. Obrigado. Então, assim, encerramos mais um programa aqui da TV Anesp, discutindo políticas públicas no Brasil. Muito obrigado aí pela sua audiência, você que chegou agora, até o final do vídeo, né, até esse momento. E acompanhe sempre aí o canal da Anesp no Facebook, o canal da Anesp também no YouTube, porque sempre tem um programa novo, mais ou menos um por semana ou a cada 15 dias, estamos trazendo aqui um programa diferente sobre políticas públicas, sobre temas diversos dessa área, para você que se interessa por esses temas de governo, de governança, de gestão, de execução de política pública, de avaliação, formulação de tudo. Enfim, esse é o nosso papel, nosso métier da carreira de EPPGG, é tratar as coisas de governo, as coisas de Estado e buscar melhorar a gestão pública para melhorar os serviços públicos para você, cidadão. Então, esperamos contar com você na próxima vez. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado.